Na sequência, eu vou convidar o nosso colega, professor Dr. Deunir Detoni, que é livre docente e pós-doutor em administração pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em administração e bacharel e licenciado em filosofia. Muito bem. Atualmente é membro do Conselho Administrativo da Metalúrgica Detoni, atua como professor na graduação e pós-graduação no PPGA, né, o Programa de Pós-Graduação em Administração, e recentemente também passou a incorporar o programa o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção. Deunir, bem-vindo, nós vamos escutá-lo atentamente tratar do tema quais capacidades de marketing são fundamentais para uma melhor performance das organizações e como elas se interrelacionam. Obrigado, professor. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, né, e parabenizar também, né, o SESCOM, toda a equipe, né, por essa iniciativa, né. Então, é sempre importante, né, mostrar, né, o que os pesquisadores da UX estão fazendo, né, às vezes, e essa interdisciplinaridade, né, ela também ajuda a entender, né, o todo que a gente tem na universidade, né. Bom, deixa eu só pegar aqui. Então, uma questão que intriga muito, né, e conseguem também nesse tempo ter um desempenho melhor. Então, isso é uma questão que me intriga já há anos, né, e a gente trabalhei muito em pesquisa nessa área, e por um longo tempo eu trabalhei muito na área de comportamento do consumidor, e trabalhei na área de preço. E aí, mais recentemente, no último ano, um ano e meio mais ou menos, eu comecei a ver que, opa, tem coisas mais abrangentes, né, que a gente tem que, talvez, abrir o leque, né, e estudar de uma forma um pouco mais, chamar holística, mais generalista, para entender esse fenômeno, né, de por que algumas organizações conseguem sobreviver mais tempo. E uma dessas questões, né, uma dessas variáveis que está dentro da nossa área é a questão de marketing. Mas é bom que a gente entenda, né, o marketing não só como comunicação, tá? Mídia digital, rede social e assim por diante. É também, tá? Mas não só isso, tá? Então, acho que isso é uma visão, não é distorcida, é uma visão um pouco muito focada, né, no marketing enquanto comunicação. Então, a gente quer trabalhar um pouco mais essa visão um pouco mais ampla, tá, do marketing. Vou mostrar aonde que a gente abrange, né. A base conceitual desse projeto, né, que faz parte do projeto que eu tenho junto com o PPGA e também com a Bolsa Produtividade, né. A base conceitual, ela passa na visão baseada nos recursos, né, as capacidades dinâmicas e capacidades de marketing. O que é a visão baseada em recursos? Bem rapidinho, né? Recursos tangíveis e intangíveis. Então, máquinas, equipamento, infraestrutura, recursos intangíveis, pessoas, a marca em si também é um recurso intangível que pode ser trabalhado. E as capacidades dinâmicas, uma teoria bem interessante, né, que ela coloca que as organizações têm que buscar conhecimento, aplicar conhecimento e transformar seguidamente esses conhecimentos que foram aprendidos. Então, essa rede de escala ascendente de conhecimento, ela sempre nesse fluxo aí. E as capacidades de marketing, então, unem essas duas teorias, né, a teoria dos recursos e as capacidades dinâmicas, buscando entender o quê? As capacidades, os conhecimentos, que são capacidades, conhecimento, conjunto de conhecimentos, habilidades e a combinação desses recursos. Então, as capacidades junta conhecimento, a habilidade de implementar esse conhecimento, esses recursos, para que consiga ter um melhor desempenho. Também, em paralelo a isso, né, claro que aqui é um pensamento muito lógico, racional, né, a gente sabe que nem tudo é lógico e racional nos desempenhos, mas a gente estuda dessa forma para entender, né, parte do fenômeno que vai explicar. E sempre numa relação causa, né, e consequência, ela tem moderadores. O que são moderadores? São uma variável que interfere nessa relação. Por exemplo, aqui, ó, bom, eu tenho a capacidade de marketing, né, deixa eu botar aqui, e a performance.
Nesse meio termo, eu posso ter moderadores. O que seriam os moderadores? Condições econômicas, condições políticas, condições da própria organização, no cenário, no segmento que ela está inserida. Então, tem vários fatores, né, que interferem, por mais que ela, às vezes, tenha uma capacidade interessante, mas esses fatores, talvez externos e mesmo internos, eles podem interferir nessa relação. E a questão é, quais seriam esses fatores que têm uma maior relevância para ser estudado? Então, aí a gente começa a identificar, né, aqui não dá para enxergar direito, né, mas para mostrar para vocês um pouco. Isso tudo, né, a gente pode trazer como capacidade de marketing. E aí tem vários autores que trabalham chamado o seguinte, ó, capacidades especializadas, e aqui entra a comunicação. Então, a gente vê que tudo isso é marketing. E às vezes a gente foca só aqui, só na comunicação. Então, nós temos as capacidades especializadas, os chamados 4Ps, dentro do marketing, né? Que é preço, para comunicação, distribuição e a questão de vendas. Então, isso é um tipo de capacidade. Nós temos as capacidades interfuncionais, que entra a questão da marca, a capacidade de relacionamento com os clientes, com o teu público-alvo, e as capacidades superiores. O que seriam as capacidades superiores? É olhar para o mercado, entender o mercado. Então, essa teoria ela é interessante porque o quê? Ela permite um olhar interno da organização, que são os recursos internos, e um olhar externo. O que está acontecendo no mercado? Quais são as oportunidades e ameaças que vão interferir, né, na minha organização? Em paralelo a isso tudo, das capacidades, a gente está também incluindo, né, uma outra variável que também é importante, que é a questão da inovação. Então, também outro fator, né, empresas que inovam com maior frequência, né, que tem esse programa dentro da sua estrutura, elas conseguem também ter uma performance maior. E quando entende-se por performance, né, a gente pode ter várias performances, uma performance financeira, lucratividade, né, e uma performance de mercado, o que poderia ser participação de mercado. Quanto ela participa do mercado em relação a seu produto ao ser ofertado. E aí nós temos várias variáveis moderadoras, tá? Que eu comentei antes, aqui não dá para enxergar direito, mas aqui, ó, o tipo de negócio que eu vendo pode ser uma variável moderadora, business to business ou business to consumer. A forças, né? As forças externas. Então, por exemplo, dentro das coletas, o tamanho da empresa, a qualificação dos funcionários que tem dentro da tua equipe, tá? E também dentro de um estudo chamado meta-análise, a gente pode identificar também fatores relacionados ao quê? Ao tamanho da amostra, a publicação do artigo. Depois eu vou explicar um pouco melhor, se der tempo, um pouco o que é a meta-análise aí. Então, esse aqui, o que acontece? A gente faz primeiro um estudo teórico, bom, dos fatores que podem interferir na performance, identifica algumas moderações, tá? Eu digo sempre algumas, porque pode ser muitas, dependendo de diferentes contextos. E aí, chega-se a algum resultado. Bom, espera-se, então, identificar as principais capacidades, né? Identificar algumas variáveis moderadoras, algumas, tá? Que podem interferir nessa relação. E aí, o uso da meta-análise. O que seria uma meta-análise, então? A meta-análise é um estudo de estudos. Tá? Depois eu vou ter um artigo que foi aprovado agora na ANPAD e mostra um pouco o que é os resultados disso aí. Então, a gente faz a revisão de literatura, identifica as hipóteses de pesquisa, e em cima disso identifica artigos que estão relacionados a estas temáticas aqui que eu comentei antes. Então, artigos que estão relacionados, que identificam, por exemplo, as capacidades com performance. E aí, compila isso tudo, compila esses vários artigos que tu identificar, que trabalham com essas hipóteses, e chega-se a algum resultado. Então, quais os impactos sociais? Eu acho que um dos impactos que a gente busca muito, né, dentro da administração, isso a gente fala muito para os alunos, né? Qual que é a relevância? Né? E a gente sente que, às vezes, muitas teses, muitas dissertações acabam ficando lá no repositório, né, e acaba sendo esquecido. Então, a gente prega muito isso, né? Bom, para que serve essa pesquisa? Alguma empresa pode aplicar? Eu acho que nem o professor estava comentando antes, né? Qual que é a nossa contribuição social, né, para a nossa pesquisa? E a área de conhecimento estão envolvidas, então, administração, né? Estatística também, tem bastante estatística aí, a questão de gestão de conhecimento.
Em termos de equipe, né, então a gente está trabalhando junto com o professor Walter Vieira, que é um dos principais, eu digo assim, o cara que mais entende de meta-análise no Brasil. Estou fazendo uma pesquisa junto com ele. Bolsista de iniciação científica, estou envolvendo alunos de mestrado, né, agora também já começa a criar corpo para alunos de doutorado também, para entrar nessa linha de pesquisa, até para promover, né, mais esse campo aí. Bom, quais ODS, né? Acho que maior vinculação é a ideia de crescimento econômico, né? E crescimento econômico, a ideia é sempre sustentável, né? Que ele também não... Acho que a gente achei interessante o professor que ele colocou a ODS, né? Mas junto com depois com as outras. Então, não pode se ver visto, né? Crescimento econômico sem ter as outras DSs, que é preservação ambiental, né? Cuidar das pessoas, assim por diante. Mas ela está muito relacionada ao 8 e principalmente ao 9, né, que é a ideia de indústria, inovação e infraestrutura. Então, essa é a maior contribuição, justamente auxiliar as empresas, né, quem sabe elas permanecerem mais tempo no mercado, serem mais competitivas, né, e conseguir gerar emprego, gerar economia, e aí vai o circo. Bom, aqui então um breve resumo, né, aqui desconfigurou um pouco, mas tudo bem. Então, esse artigo da Enampad, que é uma palhinha. Desconfigurou bem aí, mas tudo bem, deixa eu ficar aqui, daí fica mais fácil de entender. Olha só, então aqui que a gente fez um recorte daquele modelo grande, tá? E aqui a gente identificou algumas capacidades, por exemplo, capacidade de desenvolvimento de novos produtos, que é aqui, com capacidade de aprendizagem do mercado. O que é capacidade de desenvolver novos produtos? É desenvolver produtos para o mercado. Opa, falta 5. E capacidade de aprendizagem do mercado. Quais são as oportunidades do mercado? Quais são as ameaças do mercado? Tá? E capacidade de precificação. Então, daquele modelo todo, né, por ser complexo, enfim, então fazendo alguns recortes, tá, identificando algumas hipóteses e algumas variáveis moderadoras aqui, ó, que são o quê? A competitividade global do país. A meta-análise, ela não se restringe a artigos locais, nem do Brasil. Pega artigos do mundo todo de pesquisas mundiais. Então, o que a gente fez? Em torno de 50 artigos que já foram localizados para esse estudo aqui, e agora o desafio é até chegar até 200 artigos, para justamente fazer essa compilação, mas desses 50 artigos, o que a gente identificou? O N aqui, ó, foram o que seria 18 relações que identificam, por exemplo, a capacidade de aprendizagem com o PO, que é performance organizacional. Foram 18 relações, 18 artigos praticamente, 5.561 amostra. Então, foram 5.561 empresas que foi identificado que as capacidades de aprendizagem, ela tem o quê? O impacto, isso aqui, ó, capacidade de aprendizagem, ela impacta, tem uma relação de 0,35. O que é 0,35? Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais forte. Mas por isso que é interessante, né? Dificilmente uma relação vai ter 1. Mas 0,30 significa o quê? Um impacto moderado a alto. Então, acima de 50, aqui, ó, no caso, a capacidade de aprendizagem, no desenvolvimento dos nossos produtos, que é essa relação aqui, ela deu 0,51. Ou seja, uma relação forte. Feita com o quê? Quantas? 4.047 empresas. Então, assim, ó, o que é a grande sacada da meta-análise? É esse estudo abrangente que ela faz em diferentes setores, né, no caso aqui da área do marketing, com uma amostra que seria basicamente muito difícil nós conseguirmos isso aí. Então, estudo de estudos. Tá? Eu acho que isso que é o legal da meta-análise, né? Então, o que se identificou aqui, que essas relações aqui, elas são algumas mais fortes do que outras. A capacidade de aprendizagem, aqui que é interessante, né? O aprender constantemente. Aí que a universidade também tem o seu papel nessa questão da aprendizagem, que ela tem um impacto forte nas organizações. Finalizando, então, né? Acho que aqui. Deixa eu ver. Aqui, acho que é aqui. Acho que parou ali. Bom, mas finalizando, o que é, basicamente, né? Eita. Nosso grande objetivo é justamente isso, né? Dois fatores, eu acho que na pesquisa. Relevância, que é aplicação prática, e rigor, né? Rigor científico. Então,
é essa que se busca na pesquisa, né? Então, é rigor, que é todo o processo metodológico, o processo, enfim, todo de análise de dados, busca de informação, e a relevância, que é a aplicabilidade, no contexto, no nosso caso, contextos organizacionais. É isso. Obrigado, então, e fico à disposição aí. Obrigado, professor Deonir, excelente sua pesquisa. Ocorreu-me lançar-te um desafio, que é fazer o estudo da nossa própria instituição, nesse âmbito aí, para identificar as nossas capacidades e fragilidades também nesse âmbito aí. Muito obrigado por todo o seu trabalho dentro do PPGA e agora no PPGEP. Parabenize também seus colegas aí, nosso coordenador, professor Alex, pelo grupo todo aí do PPGA.